Shalom a todos. Vamos começar aqui uma nova modalidade nesse canal, que é o de falarmos da Paraxá da semana. A Paraxá dessa semana é a Paraxá Bo. E para iniciar, vamos começar com a palavra Bo, né? Que é vir, ir, entrar, permanecer, aplicar, alcançar, acontecer, sitiar, uma raiz primitiva. E ouvir, permanecer, aplicar, alcançar, chamar, carregar, certamente tomar para dentro o caminho. E ao chão é o caminho, ao que nos chama, né? Para carregar, para a estaca de execução e segui-lo, para entrar na presença do Criador, para permanecer com Ele, sendo um só com Ele. Mas continuando, né? A primeira palavra que chama a atenção nessa paraxá é a palavra na, que é afligir, oprimir, humilhar, uma raiz primitiva para justamente deprimir, literal ou figurativamente humilhar-se, afligir-se, e para entrar nessa presença com o Criador, para permanecermos com Ele, para carregar o chamado, o propósito que Ele nos chama. A gente precisa fazer techuvá, precisa se humilhar, se quebrantar, se arrepender das nossas falhas, das nossas faltas, e nos enfraquecer, e em Ahavá Ele, o obedecer guardando os seus mandamentos, cumprindo os seus preceitos. Outra palavra que chama a atenção aqui é arber, gafanhoto, que vem da raiz de Jerabá, que é aumentar, multiplicar, se tornar-se muitos, como lá na Todarabá, ou muito obrigado, que é traduzido, mas que é justamente essa raiz, né, de aumentar, de abundância. Então, o que chama a atenção aqui é que os gafanhotos não necessariamente seriam um inseto, pode ser algum inimigo. No começo de Shemot, né, lá em Shemot 1, principalmente do 8 ao 10, Faraó fala, né, do crescimento, né, de Israel e do medo que ele tinha. Então subiu ao trono do Egito um novo faraó, que nada sabia sobre Yahusef. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Então, justamente falando, né, que Faraó estava com medo, né, por essa multiplicação do aumento dos israelitas. Então não necessariamente talvez seja um inseto, um gafanhoto, mas poderia ser algum inimigo. Aqui na segunda porção, né, a palavra que aparece primeiro de destaque é Cadim, de Cadã, a parte dianteira ou frontal. Portanto, por orientação, o leste, né, de Cadã, fugir antes, desapontar, encontrar, impedir, uma raiz primitiva de projetar. E justamente, né, esse leste como parte frontal, como projeção de si mesmo, de encontrar, de face, né, e Yahushua é a parte visível de Yahweh, como a gente já mencionou, né, de o encontro com Yahweh em Yahushua, Yahushua como o único mediador, o único intercessor. Então, como a gente fala, né, no Shema, de Yahweh e Errad é essa unidade composta. Então, falando justamente, né, do braço, né, estendido, da mão forte que é de Yahweh, que é Yahushua. Também outra palavra que aqui merece destaque é cobrir, que é casar, caçar, cobrir, ocultar, esconder, vestir. Vestir-se, fechar-se, ocultar-se, uma raiz primitiva propriamente encher, isto é, preencher cavidades. Veja o hebreu caçar. Assim como Yahushua cobre, enche e preenche os crentes, o restaurador de veredas de Isaías 58:12, ele também se oculta, se cobre dos descrentes, né? Como lá em Isaías fala, né, de que a iniquidade traz
separação entre nós e Elohim. Mas continuando aqui, né? Em Shemot 10:19 fala do vento do Rua e oeste, Ian, mares, mar, oeste, de uma raiz não utilizada que significa rugir, um mar, uma grande massa de águas. E mar em hebraico tem o contexto de nações, né? A plenitude dos gentios, de Romanos 11. Lá também em João 21, que fala da pescaria, né? Que a Yoshua fala, né? Dos dois barcos, das redes, né? De tantos peixes que ela não aguentavam. E justamente falando dessa reconciliação em Yahushua, que o Yahushua é o único que pode juntar, né, as duas casas, a família, que assim como Yahussef, né, que é a maior prefiguração dentro da Torá de Yahushua, ele se revela para os irmãos, se revela única e exclusivamente para a família. E sobre Rua, significando aqui raiva, explosão, respiração. De Rua, vento por semelhança, respiração, isto é, uma exalação sensível. Veja o hebreu Rua, uma raiz primitiva, propriamente soprar, isto é, respirar, ou seja, justamente o Rua, ou a respiração, o soprar, é relacionado com a vida, e Yahushua é a vida, justamente trazendo para essa questão que a gente só permanece, só entra na presença de Yahweh através de Yahushua. Outra questão importante aqui nessa paraxá é a palavra escuridão, 28 a 22, Hosek, escuridão, noite, obscuridade, de Hazak, de Rashak, escuridão, portanto, escuridão. Miséria, destruição, morte, ignorância, tristeza, maldade. Ou a palavra Rashak, uma raiz primitiva, ser escuro, como quem retém a luz transitivamente, escurecer, ser preto, tornar-se escuro. E a falta de Torá representa justamente isso, né? A miséria, a morte, a destruição, a maldição, como está lá em Deuteronômio, que Yahweh fala, né, que põe a bênção e a maldição. A bênção se obedecer e a maldição se desobedecer. E essa maldição muitas vezes está justamente relacionada com isso, com morte, destruição, tristeza, miséria. E a questão da ignorância também é o que está lá em Oséias, quando fala que o povo perece por falta de conhecimento, que é muito mal, é, que é muito distorcido, né? Que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a Torá de Yahweh, eu também ignorarei seus filhos, ou seja, por terem ignorado a Torá, por terem rejeitado a Torá, o Criador nos rejeita, ou seja, por não querermos estarmos na presença dele, por não querermos permanecer com ele, também ele se afasta de nós, como dito há pouco, né, que as iniquidades nos traz separação entre nós e o Criador. E também outra questão importante aqui é quando falam, né, lá nas pragas, ainda falando aqui das pragas, da densa escuridão, da escuridão sentida, que fala, né, do caminho de Apel, penumbra, infortuito, ocultação, escuro, melancolia, papel, e uma raiz não utilizada que significa pôr do sol escuro, muito escuro. Que essas palavras estão relacionadas, né, tristeza, trevas, e também aqui, né, que a raiz é de pôr do sol, então como é que o dia poderia começar no contexto desses, de densa escuridão, de escuridão sentida, e aqui a raiz, né, significando pôr do sol. Então, e trevas relacionada com isso, né, com treva, com falta de Torá, como a gente vê, né, que a maior parte das maldades são feitas à noite, são feitas no período escuro, como também as obras de macumba, né, para essas abominações são geralmente feitas justamente nesse período. Então, enfim, é complicado o dia começando nesse período e indo, né, para a terceira parte já da Paraxá, chama a atenção a palavra Tson, de uma raiz onde dizer que significa migrar, o nome coletivo para um rebanho, falando aqui justamente dos rebanhos,
designa pequenos animais domésticos, principalmente ovelhas, mais frequentemente cabras, que viviam sob os cuidados de um pastor. Outra palavra que aparece é Bacá, de bacá um gado bovino ou animal da família do boi de qualquer sexo, rebanho de boi, touro, bezerro, vaca, novilha, rebanho, gado, boi. A palavra de origem significa uma raiz primitiva, propriamente ará, ou irromper, isto é, inspecionar, admirar, cuidar, considerar, procurar, buscar. Como rebanhos do Criador, estamos sob o cuidado de Yahushua, o Tove Roê, o bom pastor, e no outro aspecto somos chamados a inspecionar, chamar, meditar na Torá dia e noite, a ruminar as palavras e ordenanças do Criador, a buscar, a procurar, a Ele construir um relacionamento íntimo diário, assim como os casais deveriam fazer, pois Ele é o nosso Adão e marido. Admirar o avodar, ao Criador servir, só a Ele. Ará, somos chamados a ser luz, a dar testemunho de Yahweh, Yahushua, a dar frutos para Yahweh, a entrar na presença de Yahweh, a permanecer com Ele, servindo a Ele, exercendo todo o ahavá, a fidelidade, o compromisso para com o Criador, todas as coisas, ao nosso oleiro, ao nosso Adão, ao nosso marido. A palavra para sacrifício, zebá, de zabá, propriamente um abate, isto é, a carne de um animal, por implicação, sacrifício. Zabá, uma raiz primitiva, abater um animal. E a gente sabe que todas as ofertas, os sacrifícios, os sacerdotes apontavam para a oferta, o sacrifício de Yahushua. Outra palavra também aqui que se chama a atenção é a palavra olá, ativo feminino de Alá, um degrau ou coletivamente escadas, geralmente um holocausto, como se estivesse subindo em fumaça, ascensão, oferta queimada, subir para designa o holocausto, o sacrifício completamente consumido pelo fogo, de modo que nada restasse para o uso humano, com sua fumaça acendendo inteiramente ao Criador de todas as coisas. E a gente vai ver, né, mais na frente, nessa paraxá, que o cordeiro que representa o Mashiach, ele tinha que ser assado, e, ou seja, consumido pelo fogo, né? E também nada podia restar, né? O que restasse tinha que ser queimado e não podia ficar de um dia para o outro, como Yahushua não ficou. Ele foi tirado do madeiro no mesmo dia, mas, enfim, continuando aqui, Alá, uma raiz primitiva ascender, intransitivamente ser alto ou ativamente subir, usada em grande variedade de sentidos primários, secundários, literais e figurativamente. Então, também aqui é véu, que subjetivo é véu designa a perversidade moral, expressa em atos de injustiça, iniquidade, engano ou fraude, constata com Sedec, retidão e mishpah, justiça, enfatizando uma violação da ordem divina nas relações pessoais, sociais e de aliança. E aqui, em resumo, só há um único mediador intercessor, só há um que ascendeu por força própria, Yahushua. Adicionalmente, sabemos que o incenso que é queimado representa as orações em Apocalipse 8, 3, 5. Vemos Yahushua como mediador intercessor e do incenso representando as orações. Em resumo, sem sacrifício, sem renúncia, não há perdão das nossas iniquidades. O perdão há, e nossas orações são recebidas com atitudes, renúncias diárias. Em Romanos 12, 1, fala justamente disso, quando fala para sermos sacrifícios vivos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Criador, que apresenteis em vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Criador, que é o vosso culto racional, ou seja, justamente isso, né, que a verdadeira avodá, o verdadeiro serviço, para essa entrega, essa permanência, esse entrar perante o Criador, exige essa renúncia, essa oferta viva, santas e agradáveis. Esse é o verdadeiro culto que devemos prestar e lembrar da oferta do Mashiach, que ele se exaltou se humilhando para nos redimir, nos purificar, nos curar, nos libertar. Então, em Ahavá, ao Criador, precisamos lembrar disso, como veremos mais na frente, e
assim, trazendo pro contexto da Paraxá, é isso, é que temos que ter sempre em mente a oferta, o sacrifício do Cordeiro, que é o Mashiach, que ele nos fez para que sejamos na presença do Criador, para que possamos permanecer nele, mas para isso precisamos fazer techuvá, arrependermos das nossas faltas, como Yahushua fala, né? Das obras dignas de arrependimento. Mas continuando aqui no estudo, em Shemot 10, 24, 26 e 28, a palavra halak, semelhante a yalak, uma raiz primitiva andar, em uma grande variedade de aplicações literais e figurativamente ao longo, rapidamente, comportar-se, estar familiarizado, andar, significa agir, ação, atitude, e Yahushua como caminho, a verdade e a vida. E o caminho implica, né, em andar, em seguir o caminho, por isso o comportar, ou estar familiarizado, crescer, o machar, o buscar essa intimidade, essa conexão, essa identidade com Yahweh, buscar conhecer o único Adão e esposo, servir a ele cada vez melhor. Sem intimidade, sem conexão, sem um relacionamento próximo, como se sabe o que o Criador gosta ou não, como se pode estar na presença, se escondendo, não buscando, colocando barreiras. Então, assim como a gente faz, né, nos relacionamentos humanos, de a gente ligar, de a gente se importar, de querer saber o que é que a pessoa gosta, a gente tem que fazer isso com o nosso verdadeiro Adão, com o nosso verdadeiro marido. Buscar o que é que agrada, e não só buscar, mas principalmente é, prática. Não adianta a gente estudar, saber, mas não põe em prática. A prática vale mais do que o, o simples buscar propriamente dito. Para a gente permanecer, para a gente entrar na presença, tem que ser com ação, com atitude, com a Havá, como o Yahushua fala, aqueles que têm a Havá por mim, e a Havá é ação, é atitude, cumpre os mandamentos, se doa verdadeiramente com ação, com atitude. Por isso que ele também é o caminho, porque ele mostra qual é o caminho, qual é a direção que a gente tem que seguir. E também em Shemot 11:1, a palavra calar, uma conclusão, aqui falando da consumação, sinaliza um evento que chegar à sua conclusão decisiva. E palavra de origem, uma raiz primitiva terminar, ou seja, intransitivo, cessar, ser terminado. Dizem que foi o que a Rochua falou no madeira antes de entregar a Urua, falando da sua, da sua, da sua obra consumada, né? Porque tudo aponta para ele, mas também no hebraico a palavra para noiva é kalá, que se escreve da mesma forma, só muda a grafia. É a mesma grafia, mas com sinais massoréticos, se torna uma outra palavra, digamos assim. Em outras palavras, poderia estar falando da sua obra consumada, do fim, porque os sacrifícios, as ofertas, tudo aponta para Yahushua, mas ele também poderia estar se despedindo da sua noiva Israel. Também em Shemot 11:1 fala da palavra garashi, expulsar, rejeitar, divorciar sua raiz para expulsar de uma posse, especialmente expatriar ou divorciar. Por conta do pecado, fomos expulsos, né, do Gan Eden, da terra, e as nossas iniquidades trazem separação entre nós e o Criador, como foi dito, e aqui falo da passagem específica. Eis que a mão de Yahweh não está escolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Elohim, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. E vi, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedir e lhe dei a sua carta de divórcio, que é a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi, e também ela mesma se prostituiu, ou seja, que estamos fora da terra, assim como Ada e Rava foram expulsos do Ganhado por conta do pecado,
nós também, muitas vezes, estamos distantes do Criador, estamos longe por conta das nossas iniquidades, das nossas impurezas. E essa paraxá, né, fala justamente do entrar, do permanecer. Então, para permanecer com o Criador, para entrarmos na presença dele, para estarmos nesse serviço perante ele, precisamos nos humilhar, nos quebrantar, contemplar a obra de Yahushua, fazendo techuvá, fazendo arrependimento, exercendo esse arravá, esse serviço para com o Criador, se dedicando completamente a Ele. E outro aspecto aqui também importante, em Shemot 11:3 aparece a palavra vizinho, reá. De Ra, um associado, irmão, companheiro, colega, amigo, marido, amante. Ra, uma raiz primitiva, cuidar de um rebanho, isto é, pastoreá-lo. Intransitivamente, pastar, geralmente governar, por extensão, associar-se a, fazer companhia, alimentar, fazer amizade com, usar como amigo. E quem é o pastor? O amigo, marido, amante, irmão, companheiro que cuida, alimenta, nutre, governa cada um de nós. Yahushua. Ou seja, para a gente entrar na presença do Criador, para a gente permanecer com o Criador, a gente precisa voltar ao único marido, ao único Adão que é Yahweh. E continuando nas porções diárias, em Shemot 11:4, 12:8 e 12:12, aparece a palavra Leiu, ou Léu, ou Lei, Elá. Noite, esta noite, temporada da meia-noite. É colocada aqui, né, como meia-noite, mas me parece mais para a noite, não necessariamente que seja meia-noite cravada, uma torção para longe da luz, isto é, noite, figurativamente, a diversidade. Sempre, né, aqui a noite é ligada à diversidade, à maldição, à treva, à falta de Torá, como já foi exposto em Shemot 11:6, de Seaca, chore e clame, peça ajuda, choro de Seak, grito, choro, Seak, gritar, pedir ajuda, berrar, convoque-se, grite, uma raiz primitiva para gritar, proclamar uma assembleia, convocar, gritar, reunir a si mesmo. E em Oteruá, né, a festa do alarido, tem essa implicação, né, de a gente gritar, clamar, né, para reunificação, para essa reunião da Assembleia, e essa reconciliação, essa restauração só acontece em Yahushua. Outra questão aqui importante é o que está em Shemot 11:5 e 12:12. Becor, primogênito, filho mais velho, primogênito de Bacá, primogênito, portanto, chefe, filho mais velho. Bacá, dá fruto cedo, nascer primeiro, seu primogênito. Uma raiz primitiva propriamente rompeu o útero, isto é, dá luz ou produzir frutos precoces. E a gente sabe, né, que a Roshua é o primogênito, é a primícia, é o roxo, a cabeça, é o princípio da criação. Também outra questão importante aqui, em Shemot 12:2, quando fala, né, de Aviv como o primeiro dos meses. E aqui é usado, né, a palavra Risson, que é primeiro, primário, primeiro em lugar, tempo, oposição, ancestral, de Rishá primeiro, do mesmo que Roshon, um começo, Rosh cabeça, topo. Ou seja, muitos hoje, atualmente, colocam Rosh Hashanah, né, lá como o começo do ano, judaísmo ortodoxo principalmente, e muitos judeus messiânicos, mas a Torá é clara quando fala aqui de Risson como primeiro, primário, começo, em lugar, tempo, posição, o topo, a cabeça, e não só, se formos ver no hebraico, vamos ver também algo parecido com isso, quando
quando fala aqui, né? Haho, Rodash, Haze, Laken, Ros, Hadoshin, Isson, Ha, Laken, Leha, Dese, Hashanah. Ou seja, aqui a palavra para primeiro mês, para mês do tá mês e ano, né? Então não resta dúvidas, tanto pelo Risson, aqui como a gente viu, o primeiro, o cabeça, e aqui também está Hashanah, ano. Então não resta dúvidas de que Aviv é o primeiro mês do ano, é o começo do ano. E justamente apontando para o primeiro, o primor de toda a criação, a cabeça, o primício, o primeiro fruto, que é a Roshua, que é o primeiro e último sacrifício, porque todos os sacrifícios apontam para Yahushua, e é ele quem rasga o véu e nos permite retornar para o Criador, porque ele é o Cordeiro de Peça, ele é o sacrifício perfeito, é o servo sofredor. E também outra questão importante aqui é o que aparece em Shemot 12:3, que fala de Edá, Assembleia, Congregação, Comunidade Feminina de Ed, no sentido original de acessório uma reunião declarada, uma assembleia, uma família. Ed, que significa testemunho, testemunhas prova, contração de Ud, concretamente um testemunho, abstratamente um testemunho. E a Ad, nomeada, designa reunir, congregar, uma raiz primitiva, fixar, por implicação, encontrar-se. Então, a congregação tem que ter duas características, principalmente em Apocalipse 6:9, 12:17, 3:7. Ela tem que estar fixa, comprometida, alicerçada em Yahweh e Yahushua, e dar testemunho de Yahweh e Yahushua. Ou seja, para a gente entrar na presença do Criador, para a gente permanecer diante do Criador, a gente tem que dar testemunho, tem que ser luz, como Yahushua é luz, porque a gente tem que ser imitadores de Yahushua, como ele nos diz. E também outra questão importante, aqui é o que está em Shemot 12, do 3 ao 5, na palavra Sé, cordeiro, que é Yahushua, é o cordeiro de peça, provavelmente de Sá, através da ideia de empurrar para pastar um membro ou rebanho, olhar fixamente, contemplar, prestar atenção, observar. E então, é no sentido de correr para Yahushua, do arrependimento, da techuvá, da desolação, o quebrantamento, a humilhação perante Yahweh. E o contemplar, o prestar atenção, o observar, é o ruminar a palavra, mas principalmente o olhar fixamente para aqueles que transpassamos, o contemplar a obra de Yahushua, como o nome de Yahweh, né, em paleo-hebraico, o Yud, Rei, Vav, Rei, que o Yud é contemplar, contemplar, e a mão, que é acho que é o Vav, e a outra, o prego. Então, contemplar, contemplar a mão furada. E quem foi que teve a mão furada no madeiro? Yahushua. Mas continuando, em Shemot 12:4 tem a palavra Shaquem, vizinho, habitante, morador. Habitante, vizinho, próximo de Shacá, um residente por extensão, um concidadão. Shacão, Shaquem, habitar, permanecer, residir, morar. Uma raiz primitiva aparentemente aparentada por tradução a Shacab através da ideia de alojamento, residir e fixar permanentemente. O fixar residência em Yahushua, os irmãos habitarem em harmonia, só a reconciliação, só a união da família em Yahushua. Então a gente só entra na presença, só permanece, só fixa-se perante Yahweh em Yahushua, na sua obra finalizada, no seu arravá, no danho, no sangue pregado no madeiro, que o sangue nos umbrais representa justamente, o umbral representa o madeiro, assim como a verga da porta, e o sangue
pregado, de quem é a palavra também, como lá em João, que fala, né, João 1,14, que fala que a palavra tabernaculou entre nós. Então, justamente, falando desse sangue de Yahushua, como em vídeos anteriores, falando justamente que já em Bereshit, em Gênesis 1, já estava revelada ali, codificado toda a obra redentora, toda a obra de salvação, todo é, a, o propósito do Criador para a humanidade ali já no primeiro versículo das Escrituras, do primeiro capítulo. Mas continuando, também Shemot 12:5 tem a palavra tamim, completo, inteiro, perfeito, irrepressível, sem mácula, de tamã, inteiro, figurativa ou moralmente também como substantivo de integridade, verdade, sem mácula, completo, pleno. E Yahushua justamente fala, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. De tamã, ser completo, ser finalizado, ser perfeito, ser consumido. Ele fala, né, como vimos lá do quando ele entrega o Urua, né, do está consumado, que também é a mesma palavra para a noiva. Então, assim, falando da obra completa em Yahushua, servo, sofredor, sacrifício perfeito, único sem pecado, que pode fazer essa expiação, nos trazer de volta para a presença do Criador. E em Shemot 12:7 aparece a palavra Mashop, Lintel, falando aqui da verga, né, de Shakap, olhar para fora, olhar para baixo, contemplar, uma raiz primitiva propriamente, debruçar-se para fora de uma janela, isto é, por implicação espiar ou contemplar, de chapar, de Shakap, uma abertura para admitir luz. Então, Yahushua, né, lá em João 10 fala, né, que ele é a porta, que ele é o bom pastor, que é através dele que a gente recebe a vida eterna. Também Yahushua diz que ele é a luz do Olam, e ele é a luz primordial lá de Bereshit 1:3. Então, a gente precisa contemplar, debruçar-se em Yahushua, no sentido de lembrar do sacrifício perfeito, do sangue no madeiro, que aqui é o umbral, que o umbral representa justamente esse madeiro, como já dito. Então, de estar sempre lembrando de que a gente só entra e permanece perante o Criador, só desenvolve essa intimidade, essa conexão, essa identidade com Yahushua, como Yahushua fala que quem o vê, vê o Pai, que só é possível chegar ao Pai através dele. E outra palavra aqui importante, é o que está em Shemot 12:7, a mesma o batente da porta, o poste lateral. Então, justamente fazendo menção, né, Yahushua, que ele é a porta, no mesmo que Ziz, um batente de porta. Ziz, abundância, assim, criatura em movimento, de uma raiz não utilizada, que aparentemente significa ser com pisco, plenitude do peito. Uma criatura em movimento. A plenitude em Yahushua, a porta, o poste, madeira, a obra redentora de Yahushua, o sangue, Dande, Damã, silenciar, ficar quieto, mudo, contemplar a obra de redenção de Yahavá, de Yahweh em Yahushua, o dano às postas, o sangue de Yahushua no madeiro, ou seja, de a gente simplesmente silenciar, só contemplar o Ahavá do Criador, o que ele fez para que possamos estar diante dele e com isso poder ficar quieto, meditar e com isso nos humilharmos em Ahavá ele, obedecendo, buscando esse relacionamento, esse serviço, essa renúncia para fazer a vontade dele, para cumprir o propósito que ele designou. E também, outra questão importante aqui é o Shemot 12:7, Lashon, língua, linguagem, fala. Ou seja, falando aqui da língua, e a palavra de origem Lashon, caluniar, acusar, usar a língua contra alguém. Uma raiz primitiva propriamente, lamber, usada apenas como denominador de Lashon, falar demais, caluniar, acusar, difamar, que lembra o que está em Yaakov. Com ela, com a língua, bendizemos ao Criador e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feita imagens
do Criador. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não convém que isto se faça assim, porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa, usa a língua para adorar o Criador, para oferecer sacrifícios aceitáveis que você tarde não falar assim, sim ou não, ou seja, de a gente, como testemunhas do Criador, de manter firmes a nossa palavra e também de ter cuidado no falar para não cometer lashon hará, para não falar algo desagradável que ofenda e aborreça ao Criador. E voltando pro tema, né, dessa paraxá, que a gente tem que ter cuidado com os pensamentos, com as atitudes, com falar, com tudo. Em tudo a gente tem que ter o cuidado para que a gente possa permanecer diante do Criador. E continuando em Shemot 12:8, fala de Maró, quando fala das ervas amargas. De Mará, uma erva amarga. Mará, ser amargo, tornar amargo, uma raiz primitiva propriamente gotejar. E falando, né, do Ahavá de Yahushua, da Torá dos ciúmes, né, das águas amargas, também como lá das águas de Merivá, da contenda, e que as águas ficaram amargas. Então, tipo, de a gente sentir o amargor pelo sacrifício perfeito de Yahushua, desse sangue que foi derramado no madeiro, o sangue de Yahushua, o cordeiro sem pecado. Em Shemot 12, 8, 15, 17, 18 e 20, do Matzah, né, os pães ázimos de Matzat, no sentido de devorar avidamente por doçura, propriamente doçura, concretamente doce. Matzat, leite, uma raiz primitiva, sugar leite, desejar o leite da palavra, o pão sem fermento que é Yahushua, a doçura, né, Yahushua fala que o fardo dele é leve, a terra que mana leite e mel, se alimentar do único e verdadeiro alimento de Yahushua, o caminho, a verdade e a vida, de a gente se deleitar no Criador, na sua palavra, de meditar dia e noite na palavra do Criador, ruminar, porque é que os animais precisam ser ruminantes, porque a gente também tem que ser ruminar, meditar, se deleitar na palavra do Criador. Também continuando aqui em Shemot 12:9, a palavra Kereb, meio, parte interna, interior, entre, dentro, de Carab, propriamente a parte mais próxima, isto é, o centro. Carab, aproximar-se, chegar-se perto, aproximar-se, de uma raiz primitiva própria, aproximar-se, para qualquer propósito. E Yahushua, a parte mais próxima, o centro que nos aproxima, o único mediador da intercessão, só a reconciliação em Yahushua, quando pegamos a menorá, né, o quarto braço, é o meio, e é quando Yahushua vem, né, que ele veio no ano 4000, e também que a sua obra redentora, o sangue no madeiro, e tenho falado nessa paraxá porque é o ponto central aqui dessa paraxá, que é o sangue derramado, é o sangue do cordeiro nos umbrais da porta que representa o madeiro, que nos aproxima, que nos traz de volta à presença, a permanecermos diante do Criador. Claro que temos que nos humilhar, nos quebrantar, nos arrepender e em Raval ao Criador obedecer a Ele, como veremos mais na frente. E também o cordeiro tinha que ser assado, né? E a palavra para assado é tsali, assar. Participa passivo de salar, assado, assado. Salar, prosperar, ter sucesso, progredir, avançar, assar. De uma raiz primitiva, assar. Consistente o ato de assar a carne no fogo, embora a ação seja mundana, cada contexto expõe a essência da adoração. Yahushua como um servo sofredor, como sacrifício perfeito, o único sem pecado, que faz essa expiação pelos pecados daqueles que fazem techuvá, daqueles que foram eleitos. E como a gente viu, né, na questão lá do incenso, da ascensão, Yahushua é essa oferta que acende, porque ele foi o único que foi acendido, que acendeu por força própria, é a oferta, e assim como somos tabernáculos e o leve é o altar, mas o fogo tem que estar aceso, então a gente tem que, em tudo, lembrar
desse arravá, dessa entrega de Yahushua, para oferecer ofertas, sacrifícios, para estarmos na presença do Criador, para permanecer com Ele, como ensina essa porção. Em Shemot 12:13 fala de Ot, né? Sinal, símbolo, marca, milagre. Provavelmente de Ut, no sentido de aparecer um sinal, uma bandeira, farol, monumento, marca, milagre. E Yahushua é constantemente colocado como a bandeira, o farol, a marca, o milagre, o sinal, o símbolo, uma raiz primitiva para entender, demarcar, apontar. Então, justamente, apontando para essa marca, né, que Yahushua é, do sangue derramado ali no madeiro. E encaminhando já aqui para o quinto dia da Paraxá. E em Shemot 12:21, a palavra para escolher é Mashak, que é Menshin, Kaf final. Desenhar, puxar, prolongar, continuar, uma raiz primitiva para desenhar, usada em grande variedade de aplicações, semear, desenvolver, espalhar, estender. E Yahweh semeador, como muitas vezes é colocado, né, na Brit Hadashah, de Yahushua falando da semeadura, de semeador, soberania do Criador, de dar testemunho de Yahweh Yahushua, e a palavra para Mashiach é Menshin, Yud, Het, que significa ungido, Mexia, ou seja, compartilham aqui do Men do Shin, de Machá, ungido, geralmente uma pessoa consagrada. Machi, ungir, besuntar, consagrar, esfregar com óleo, isto é, ungir por implicação, consagrar. E essa para já fala em essência do madeiro tingido de sangue, né? Do sangue na porta, e Yahushua é a porta, e o umbral é o madeiro. O mesmo aconteceu, né, com a arca de Noa, com a arca que a mãe de Moshe coloca lá no rio, que elas todas foram besuntadas, né? A de Noa com piche, a de Moshe com betume, se não me falha a memória. Então, todas ali apontando justamente para esse sangue do madeiro, apontando para a obra redentora, expiatória de Yahushua, como tudo, né? Nas escrituras, apontando justamente para o Mashiach, para as ofertas, os sacrifícios, o sacerdócio, apontando para o verdadeiro oferta, para o verdadeiro sacrifício, o de Yahushua. E continuando, né, em Shemot 12:21, 22 e 32, a palavra para pegar, lacar, tomar, receber, aprender, adquirir, comprar, trazer, casar, aceitar, uma raiz primitiva, pegar, aceitar, trazer, atrair, buscar, obter, envolver, misturar. Então, falando aqui, né, do buscar e levar Yahushua, dar testemunho de Yahushua, a reconciliação, a Shalom, a vida em Yahushua, que a gente precisa se apegar a Yahushua e para trazer aqueles que foram misturados, que, claro que a gente é instrumento, tudo é pela vontade soberana e pelo propósito do Criador, mas enquanto servos do Criador, a gente precisa se lembrar e dar testemunho, como vimos, né, as características, né, da congregação, e a congregação tem que ser essa, a que dá testemunho, a que se doa ao Criador, a que está alicerçada, firmada na presença do Criador, buscando esse arravá, essa intimidade, essa conexão. E também, né, que falando já da peça, como fala nessa paraxá, principalmente no capítulo 12, de Pacá, uma pretermissão, isto é, isenção, usada apenas tecnicamente para a Páscoa judaica, uma raiz primitiva, pular, isto é, saltar por cima. A cobertura, expiação, veste que a rocha nos dá, né? O servo sofredor, sacrifício perfeito, que ele pula, que ele salta por cima, cobrindo, espiando, curando, libertando cada um dos eleitos, cada um daqueles que se doam ao Criador. E também outra questão aqui importante nessa paraxá, quando fala do isopo, né, a palavra esobe,
provavelmente de origem estrangeira. O isopo é uma planta pequena, lenhosa e fortemente aromática que cresce em penhascos rochosos e muros de pedra por todo o levante. Seus ramos de folhas abundantes e inflorescências absorventes o tornam adequados para formar um pincel natural que explica o seu uso litúrgico, frequentemente para a aspersão de sangue ou água. Como a planta prospera em solos secos e insolados, ela serve nas escrituras como um contraste humilde com o imponente cedro do Líbano, verdades espirituais sobre exaltação e humildade. E arrochou o exemplo de servo, né, que se humilha, que morre no madeiro, que se humilha no madeiro, que foi exaltado se humilhando no madeiro. E Romanos 11, Isaías 11, que fala, né, de arrochou como nasce, como ramo, mas principalmente o que contextualiza aqui melhor é o texto de Filipenses 2, 5 a 11, que justamente fala, resume muito bem essa, essa questão que é colocada aqui, essa obra redentora de Yahushua para nos trazer de volta, para que possamos ter esse relacionamento com o Criador, para que possamos permanecer no Criador. Seja a atitude de vocês semelhante à de Yahushua, que embora sendo Yahweh, como a gente já viu em outros vídeos, né, já falou aqui, que Errad é uma unidade composta, então Yahushua faz parte dessa Errad, não considerou que o ser igual a Yahweh era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, ou seja, semelhante, não iguais. Ele se fez carne, assumiu uma forma humana, mas não era homem como nós. Ele é totalmente do alto, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte no madeiro. Como aqui diz bem, né? Semelhante a homens e forma humana, mas não homem como nós. Por isso, Yahweh exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho nas águas elevadas na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua é Maria para a glória de Yahweh Pai. Então, justamente falando dessa exaltação através da humilhação, pois que Yahushua muitas vezes fala, né, que a gente precisa se humilhar, precisa renunciar, que a gente precisa ser ofertas vivas como ele foi, no sentido de imitarmos a ele, para estarmos nessa presença, permanecendo com o Criador, como é o foco daqui dessa paraxá. E continuando, né, em Shemot 12, no 22 e 23, fala da palavra petá, porta, abertura, entrada, portão, de patá, uma abertura, isto é, porta ou entrada. Patá para abrir, uma raiz primitiva, abrir amplamente, começar a atalhar, aparecer, irromper, extrair, libertar. Essa cura, libertação, reconciliação em Yahushua, que é o caminho, a verdade e a vida. E em João 10, né, do 7 ao 11, Yahushua fala muito bem disso, né? Que ele é a porta, o ladrão veio apenas para roubar e destruir. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e aí encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, o pastor que dá vida pelas ovelhas. Então, assim, o sangue nas portas, né? O sangue que dá vida, o sangue que aponta o caminho de volta, de techuvá, de arrependimento, porque techuvá é chuva, retorno. Então, ele é a porta que nos traz de volta, que nos traz para esse relacionamento com o Criador. E outra questão aqui importante é a palavra que aparece em Shemot 12, 24, Roque, estatuto, decreto, ordenança, lei, regulamento de Hakak, um decreto, portanto, uma designação vinculado, mandamento, costume, lei, medida, necessário, ordenança, tarefa, Hakak, escrever, decretar, esculpir, gravar, ficção, raiz primitiva, propriamente talhar, isto é, gravar.
E em João 14 fala, né, que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e a Torá viva. E aí, em 1 Coríntios 12, 14, 33 e Salmo 19, 8 e 9 fala, né, que Yahushua é um Elohim de ordem, não de confusão. E outra questão também importante é que o nome hebraico representa identidade, intimidade, autoridade, conexão. Justamente esse vínculo, esse costume, essa ordenança necessária. A Torá, por Ahavá, ao Criador, né, que Yahushua fala que aqueles que têm Ahavá por ele, guardam os mandamentos, e os mandamentos são do Pai. E também na questão do talhado, gravar, né, e Yahweh fala e escreve a Torá nos corações, como está em Jeremias 31, 33, que é repetido em Hebreus 8, no 8 ao... Continuando aqui o estudo, então, complementarmente, Ezequiel 26, em especial o 26 e o 27, e continuando, né, Shemote 12, 25, 26, e 13, 5, Avodá, serviço, trabalho, obra, adoração, Diabad, trabalho de qualquer tipo, trabalho, ministério, ofício, serviço. Palavra de origem, abate, serviço, serviço, executar, uma raiz primitiva, trabalhar, por implicação, servir, cultivar, escravizar, servir e adorar ao único Elohim Yahweh em tudo, exaltar, engrandecer, honrar a Yahweh, fazer tudo em Yahavá Yahweh. Muitas vezes a gente faz em temor, por medo, mas a gente tem que fazer por Ahavá. E a gente vê aqui, né, qualquer tipo, em tudo a gente pensar no que agrada, no que nos faz estar na presença do Criador e permanecer na presença dele, como é o tópico dessa paraxá. E também Shemot 12, 27, a palavra zebá para sacrifício, oferta, de zabá, propriamente um abate, extrair a carne de um animal, zabá, sacrificar, bater, uma raiz primitiva, bater um animal, e arrochou, sacrifício perfeito, sofredor, como é dito em Hebreus, não. Os sacrifícios apontam para o único e verdadeiro sacrifício de Yahushua. De igual forma, o cordeiro que substitui Isaac é o cordeiro de peça, que é Yahushua. Então, o animal, ele representa o sacrifício de Yahushua. E aqui encaminhando, né, para do sexto dia, Shemot 12, 30, né? Secar, chore, clame, peça ajuda. Ditzá, um grito, choro, gritar, pedir ajuda, berrar, uma raiz primitiva para gritar, convocar, gritar, reunir a si mesmo, clamar por Yahweh, por Yahushua, que só a reconciliação, só retorno em Yahushua é Ele que nos faz retornar, é Ele como Ele se revelou, né, para Shaul e para tantos outros, para Paulo, como é Shaul Paulo. Então, que é Ele essa porta que nos traz de volta. E também, como falamos, né, de um teruá do reunir, né, de levar a reconciliação, tanto nossa com o Criador, como dos irmãos. E também outra questão aqui interessante é o que está em Shemot 12, 33, Hazak, que é colocado, né, como força, como ser forte, como no fim de cada capítulo da Torá, né, Hazak, Hazak, vem de Hazak, força, força, sejamos fortalecidos, uma raiz primitiva, né, para agarrar, portanto, agarrar, ser forte e obstinado, ligar, restringir, conquistar, endurecer. Então, assim que o Egito forçava a saída de Israel, e quem a força, o poder, o braço de Israel, Yahushua, que somos um canal de bênção e o Egito, né, forçava a saída de Israel, porque além de rejeitarem Yahushua, e por conseguinte rejeitavam aqueles que dão testemunho, porque aqui os descrentes matavam os profetas, eles matavam não é por rejeitarem os profetas propriamente dito, mas eles levavam a palavra, e quem era a palavra era Yahushua. Então, assim como Yahushua foi rejeitado pelos descrentes, anteriormente, até porque aponta para Yahushua, e também em Shemot 12, do 34 e 39, que fala de Bet-Sek, massa, de Bat-Sek, massa, como inchaço por fermentação, massa, farinha. Bet-Sek, inchaço, uma raiz primitiva, talvez inchar, ou seja, bolho e chá.
E o fermento, ele consome, ele mata, ele incha. E, como é dito, né, na Brit Hadashah, que o salário do pecado é a morte, como também já vimos, né, da questão da escuridão, né, associada à morte, destruição, maldição. Então, assim, o fermento que representa o pecado, é isso que ele faz. Ele consome, ele mata, ele destrói. E em Shemot 12:34, falando de mexerete, né? Amassadeira, tigela de amassar. De chá, no sentido original de inchaço, uma amassadeira onde a massa cresce. Chá, permanecer, ser deixado para trás, sobreviver. Uma raiz primitiva propriamente inchar. E quando a gente vê lá na questão do pão, né? Que o fermento é justamente essa parte deixada para trás que vai fermentar, que vai inchar a anterior, ou seja, o que é que o fermento faz, né? Como a gente tem visto, é justamente esse inchaço, e a gente pensa que isso é uma coisa boa, mas não, é uma destruição. Ele incha porque vai matando aquelas células, aquela coisa que tem ali e destruindo tudo. E tem também, assim, nessa questão do retorno, nessa questão do contemplar, do debruçar, do trazer para a presença do, do Criador, retorna para o sacrifício perfeito de Arrochocó. Ele, como sofredor, lá em Isaías, na 53, que ele carregou as iniquidades do remanescente. E aqui cito em especial o versículo 5 e o versículo no 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E no 11, ele verá o fruto do trabalho de sua alma, ele ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, pois que as iniquidades dele se levará sobre si, a de muitos, ou seja, não de todos, de um remanescente. Continuando, né, Shemot 2:36 fala de Natsal, entregar, entregue, resgatar, uma raiz primitiva, arrebatar, seja em bom ou mau sentido, defender, libertar, escapar, separar, arrancar, preservar, recuperar. Então Yahushua se entregou, se humilhou para resgatar, libertar, defender, preservar, recuperar, salvar o remanescente. Ou seja, essa salvação, essa cura, essa libertação, essa separação, essa preservação, esse trazer de volta, essa permanência em Yahweh só acontece em Yahushua. Também outra questão importante aqui, lição importante é o que está em Shemot 12:37, que os é, os israelitas, né, saíram de Ramsés, que significa filho do sol, e no Egito e Roma, Grécia, todas as culturas, e até hoje, o sol era símbolo de adoração. Não só o sol, mas outros astros, outras criaturas. E saem para Sucote, e Sucote vem de Sukkah, né, que significa cabana, tabernáculo, abrigo, tenda, e Yahushua é justamente essa tenda, esse abrigo, esse tabernáculo, apontando para a verdadeira Sukkah, a Sukkah que é perfeita, que é Yahushua, a ressurreição em Yahushua. E Yahushua também é o verdadeiro tabernáculo, quando ele fala de reconstruir o tabernáculo em 3 dias, falando justamente da sua ressurreição. Assim como lá em Atos 15, que fala de reerguer a Sukkah de David. Quem é a Sukkah de David? Yahushua. E também Shemot 12:43, que fala de Neká, o estrangeiro, o estranho, de Naká, estrangeiro. Aí falando também aqui do paganismo, do que é estranho. Então, é, o que é que o Criador nos fala, né? De não adotar os costumes pagãos dos estrangeiros, e que vem de Naká, né? De reconhecer, discernir, admitir, considerar uma raiz primitiva propriamente, examinar, isto é, olhar atentamente, reconhecer, estar familiarizado, cuidar de respeitar, reverenciar, ou seja, examinar, né, o que é bom, o que é mal, de a gente também olhar para atentamente e ver naquilo que a gente tem errado, tem falhado, de naquilo que a gente precisa retomar para estar na presença, para estar diante do Criador, e principalmente
olhar atentamente para Yahushua, de buscar essa intimidade, essa conexão, essa identidade diariamente, exercer o Ahavá por Yahweh todos os dias, em todos os momentos, de e isso, esse Ahavá, é obedecendo principalmente, mas também com respeito, com reverência, com temor, também de olhar, contemplar, como já foi feito, já foi dito, né, para o sacrifício de Yahushua, o Ahavá, a entrega de Yahushua no madeiro, que é o foco dessa paraxá, para que a gente possa estar na presença, permanecer diante do Criador, abandonar as práticas pagãs e idólatras, falando do arrependimento, da Teshuvá, de voltar para a Torá. E Yahushua é a Torá viva. E também, outra questão importante aqui é o que está em Shemot 12, 44 e 48, né? Do circuncidar, cortar, que é significa cortar, encurtar, mas também a preposição hebraica amor, ela expressa consistentemente a ideia de posicionado de modo a encarar. A palavra chama a atenção para a orientação deliberada. Alguém ou algo é colocado diretamente diante, em frente ou oposto a outro objeto ou pessoa. Então, amor à circuncisão, esse diante da presença, o que é que ela mostra? Que ela não é requisito para a salvação, mas representa um contato mais íntimo com o Criador e dá acesso a comer do cordeiro, que é Yahushua, porque aquele que não é circuncidado não pode comer do cordeiro. E também é importante destacar que Abraão creu, como está lá em Gênesis 15, 6. Abraão creu e isso foi acreditado como justiça, mas em Gênesis 17, como sinal da aliança, o Criador institui a circuncisão, ou seja, depois disso, e ele fez a circuncisão, não bastou crer. É o que Shaul Paulo fala, que vem a circuncisão do coração para depois vir a da carne. Em nenhum momento Shaul Paulo anula a circuncisão, ele fala a mesma coisa que o Criador falou para Abraão, circuncidar primeiro o coração para depois circuncidar a carne, mas não como requisito para a salvação, mas para ter esse contato, essa intimidade com o Criador, para poder, enquanto alicerçado no Criador, para justamente, como a Paraxá fala, né, entrar, permanecer, a gente poder entrar nesse contato, nesse nível mais profundo de relacionamento com o Criador. E continuando, né, em Shemot 12, no 48 e 49, tem a palavra Zará, nativo, nasce da terra, cidadão. De Zará, no sentido de brotar, um crescimento espontâneo, isto é, nativo. Zará, levantar-se, brilhar, aparecer, uma raiz primitiva propriamente irradiar, isto é, surgir. E então, falando justamente dessa luz primordial, a luz do Alan, que é Yahushua. Então, os nativos, os nascidos na terra, eles dão testemunho de Yahushua, levam a luz, a verdade e o caminho que é Yahushua. E por que é que os cidadãos, os estrangeiros, quando eles circuncidam, quando eles querem ter esse relacionamento mais íntimo, mais próximo com o Criador, eles se tornam nativos? Por que é que o Criador não faz distinção entre estrangeiros e nativos? Porque todos que aqueles que o Criador chamou, ele chamou para dar testemunho de Yahushua, e quando eles fazem isso, eles se tornam cidadãos, eles se tornam israelitas. Então, os nativos, a oliveira natural e a, a oliveira brava, os enxertados. Mas a partir do momento que ele é enxertado e se recebe o verdadeiro alimento que é Yahushua, todos eles são integrantes de Israel e compartilham, e a partir do momento que compartilham de Yahushua, eles estão na presença e são povo do Criador e chamados pelo seu nome, são como Yaakov, quando diz que Efraim e Menassés são chamados pelo nome, ele adota. Então, a partir do momento que adota, são considerados como filhos, como nativos. Por quê? Porque passam a levar a luz, passam a levar o testemunho, a estar nesse relacionamento, nessa presença, nesse
intimidade com o Criador, entram como o conhecer, como a errade na unidade composta, não é? O homem e a mulher não se tornam errade quando se conhecem, quando entram um no outro. É a mesma questão aqui. E continuando, né, em Shemot 12:49, que fala da Torá, que é lei, instrução, leis, de Yará, um preceito ou estatuto, especialmente os 5 primeiros livros da Torá. E Yahushua, né, como a gente tem falado aqui, ela é a Torá viva, é a raiz que junta, né, a oliveira natural, a oliveira brava, e Yará, uma raiz primitiva propriamente flui como água, isto é, chover. E em Zacarias 14 fala, né, que subir para Yaroshalá em Sucote para ter chuva, para ter vida, que a chuva tá relacionada à vida. E Yahushua, quando fala, né, que ele é água viva, está sempre relacionado também com a água viva, relacionado com vida, como em Zacarias e também lá em João 4, no 13:14, né, que Yahushua respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida perpétua. Em Apocalipse 21:6, né? Disse-me ainda: está feito, eu sou o Aleph, o Tav, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte de água viva. E o Rua e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, vem, e quem quiser beber de graça da água da vida, como é, é dito, né? Aitzaim, que é Yahushua, fazendo brotar ribeiros ribeiros, mananciais de água viva. Então, assim, a chuva, a água sempre relacionada com vida. Por quê? Porque Yahushua, sendo a água, ele traz essa vida, ele nos traz de volta para esse relacionamento, para essa presença, essa permanência com o Criador. E caminhando para a última porção, né, da Paraxá, em 13, no Shemot 13:2, fala de Kadash, consagrar, santificar, separar, tornar santo, uma raiz primitiva, ser limpo. Então, Yahushua é o único que pode nos limpar, nos purificar por ele ser o único sem pecado. Então, aqui tudo apontando para essa entrega, esse sacrifício do Mashiach que nos torna, nos faz permanecer, nos faz entrar na presença do Criador. Também aqui em Shemot 13, que fala muito dos primogênitos, da consagração, da separação do primogênito, que Peter, primogênito, que vem de Patá, uma fissura, isto é, o primeiro que abre a madre. Patá interpretar uma raiz primitiva de romper, isto é, emitir, dispensar, libertar, escapar. Que em Isaías 11, né, fala de Yahushua como o Nets, como o tronco de Achá, de Jessé. Então, justamente Yahushua como esse broto, como o primogênito da criação, como cabeça, como a luz primordial, como aquele que desde o princípio já estava designado para fazer toda essa obra, como em vídeos anteriores, nomeadamente o de Bereshit 1, que fala justamente que já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, já estava toda a obra redentora, expiatória, de entrega de Yahushua. E em Shemot 13, 2, 12 e 15, fala recém, útero, nascimento, donzela é aqui, donzela, falando justamente do nascimento virginal, né, de Yahushua, de Racham o útero, Racham ter compaixão, mostrar misericórdia, amar profundamente, uma raiz primitiva, acariciar, por implicação, amar, o Ahavá, misericórdia, a bondade de Yahweh em Yahushua, justamente, novamente reiterando para isso, né, para a entrega de Yahushua, o Ahavá de Yahweh, a misericórdia, a bondade, entregando seu filho para a nossa purificação, para expiação, para nos trazer de volta, para nos trazer para a presença dele, para que permaneçamos nele. E em Shemot 13:5, né, fala a palavra halab, leite, da mesma origem de
Heleb, leite, queijo, leite, sucção, Heleb, gordura, melhor, porções de gordura. E a gordura está ligada, né, à oferta, à força de uma raiz não utilizada que significa ser gordo. Literal ou figurativamente, a parte mais rica e escolhida. E o leite, a gordura, a melhor porção, a força, é Yahushua, que é a palavra. E em paralelo também tem a palavra debaixo, mel, alimento literal que conta como um rico símbolo de bênção da aliança, deleite e doçura espiritual de uma raiz não utilizada, que significa ser pegajoso. E a doçura, o fardo leve, a plenitude, a shalom, a vida perpétua em Yahushua, que justamente né, fala da terra que mana leite e mel. Então, de se alimentar de Yahushua, mas entraremos com mais detalhes nisso quando analisarmos algumas outras questões, como aqui em Shemot 13, do 6 ao 7, que fala do matizar dos pães ázimos, né, de matzat, no sentido de devorar avidamente por doçura. Doçura, concretamente o doce, o não fermentado, né? Então, quem é aquele que é o pão vivo sem fermento? Yahushua. E matzats, né? Sugar, drenar, uma raiz primitiva, sugar leite. Aqui a gente vê, né? O leite, o alimento, e o mel, a doçura se alinhando. Que o alimento é Yahushua, que nos dá a vida perpétua, que nos liberta, nos cura, que nos traz de volta para esse convívio, para esse relacionamento com o Criador. E ele, como a palavra, é o leite, mas a gente também é, tem que ter a, a doçura aqui no sentido da esperança, da tikva, nessa libertação, nessa cura. Também, por isso que a Torá fala, né, da terra que emana leite e mel, porque tem o leite que é o alimento, que é a palavra, que é Yahushua, como também a doçura, a tikva nesse retorno, nessa cura, nessa libertação, nessa reavivamento em Yahushua. E em Shemot, né, 13:9, que fala, né, do memorial, da lembrança, do registro de Zacar, uma lembrança, uma coisa memorável de Zacar, lembrar, recordar, evocar, mencionar, uma raiz primitiva propriamente marcar. E essa marca, esse sinal, essa lembrança, esse testemunho é Yahushua, que tudo apontando justamente Yahushua como o cordeiro, como o sangue, né, nos umbrais, o sangue no madeiro, o, o sacrifício perfeito do servo sofredor, Yahushua. E um aspecto importante aqui em Êxodo 13:9, quando fala, né, isso será um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei, a Torá de Yahweh esteja em seus lábios, porque Yahweh tirou da terra do Egito com poderosa mão. E quando a gente vai lá para o Shema, né, Shema Israel, ele fala semelhante, quando fala aqui para que a lei, a Torá de Yahweh esteja nos teus lábios. E o Shema fala de ensinar diligentemente aos teus filhos e fará a respeito dessa, estando em tua casa e andando pelo teu caminho, e ao te deitares e ao te levantares, ou seja, de estar sempre dando testemunho, de estar sempre buscando essa permanência, esse diálogo, essa relação, o entrar na presença do Criador. E quando fala aqui, né, da mão, que representa o indicar, o agir, o gesticular, e a testa, os pensamentos, o coração é o leve, o coração que é o leve, em hebraico, ele é o altar, é onde a gente oferece os sacrifícios, e quando Yahushua fala de que o coração é o tesouro, porque ele é o altar, e é de lá que procede, né, os pensamentos. Então a gente está com os pensamentos alinhados com o coração, de estar com o coração puro. E no Shema fala, né, atalazás como sinal sobre tua mão e por filatélios de filins entre teus olhos, ou seja, mencionando para cá, né,
a mão o agir, o gesticular, o indicar qual é o caminho que segue, e os olhos aqui, os frontais, a testa, apresentando os pensamentos, as intenções, de tudo está alinhado para a vontade do Criador, para estarmos na presença, puros, vestidos de Yahushua, para estarmos na presença, diante do Criador. E também Shemot 13:10 fala de Ruká, estatuto, ordenança, decreto, regulamento feminino de Roque, e com significado substancialmente semelhante, designando costume, maneira, ordenança, local, estatuto. Roque, estatuto, decreto, ordenança, lei, regulamento de Haká, um decreto, portanto, uma designação. Haká, escrever, decretar, esculpir, gravar, fixar, uma raiz primitiva, propriamente talhar, isto é, gravar. Já falamos anteriormente, né, sobre essa questão do talhar, do gravar, apenas para resumir, que Yahweh fala, né, de escrever a Torá nos corações, como está em Jeremias 31:3, que já lemos, que é repetido em Hebreus 8:10, Romanos 2:15 e complementarmente em Ezequiel 26, em especial os versículos 26 e 27. E também a última palavra que é interessante analisar é o que está em Timóteo 13, nos versículos 13 e 15. Pedar, resgatar, salvar. O mais primitivo separar, isto é, resgatar, libertar, preservar. Então Yahushua se entrega, ele se humilha no madeiro para curar, para libertar, para separar, para purificar, para resgatar o remanescente. Aqueles que retornam, que fazem techuvá, que se quebrantam, que chove, que é a raiz de techuvá, que é retornar, e que querem estar nesse relacionamento. Claro que Yahweh é soberano, somos instrumentos, ele tudo tem um propósito para tudo, mas falando disso, falando que é em Yahushua que retornamos para essa convivência, para que entramos na presença do Criador, que permanecemos no Criador. E, em resumo, é o que essa porção das Escrituras quer, quer destacar, porque quando a gente vê, né, que aqui na questão de Bona, que é o nome da paraxá, vir, ir, entrar, uma raiz primitiva, ir, vir, permanecer, aplicar, alcançar, a gente só alcança a plenitude, a shalom, que é essa plenitude, que a gente só entra, só carrega, só alcança com Yahushua, porque ele é a porta, ele é o caminho. Então, a gente é chamado a dar testemunho, é chamado a servir ao Criador em tudo, para poder alcançar, para a gente poder entrar nesse relacionamento com o Criador, como Yahushua fala, né, de carregar a estaca de execução e segui-lo. Então, em essência, o que essa paraxá, quando fala dos pães ázimos, do matzá, quando fala do sangue nos umbrais, do cordeiro da peça, é mostrando a obra redentora, a obra, a entrega do Criador, a entrega de Yahushua, como Yahushua se humilhou para ser exaltado e para nos dar essa